Olá, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindo a mais uma aula de Escola Bíblica. É um prazer tê-lo conosco participando desta lição. Nós queremos pedir duas gentilezas. A primeira, se identifique aqui no chat para que nós saibamos quem está acompanhando essa lição juntamente conosco. E segundo, participe da lição, interaja durante todo o tempo. A qualquer momento que você sentir o desejo, faça uma pergunta, faça uma colocação, pois nós estaremos interagindo durante todos os momentos dessa lição. Uma excelente aula. Graça e a paz, queridos membros e congregados da PIB do Parque Anchieta. Alegria estarmos mais uma vez conectados e agora para estudarmos a Palavra de Deus. Nós queremos que esse estudo bíblico tenha amplitude de alcance a todos os membros e congregados da PIB do Parque Anchieta, para que nós possamos edificar as nossas vidas no conhecimento da palavra. E eu queria começar esse estudo perguntando: se você tivesse que escolher apenas um dos seus recursos, dos recursos disponibilizados por Deus para a batalha espiritual em que nós vivenciamos e que nós vivenciamos aqui na Terra, porque nós somos soldados de Cristo, e Ele disponibiliza para nós algumas armas, né? Se você tivesse que escolher apenas uma, qual delas você escolheria? Eu acredito que alguns certamente pensariam: opa, eu preciso da espada do Espírito, que é a palavra. A arma essa que Jesus usou, inclusive lá no deserto, né? Muito boa escolha. Outros talvez tenham pensado na segunda arma, não em termos de ordem de prioridade, porém, a segunda arma que Jesus também utilizou naquela tentação do deserto, que foi a própria oração. Aliás, ele retirou-se por 40 dias para jejum, oração, meditação. Então, alguns talvez tenham respondido: eu me valeria dessa preciosa arma que é a oração. E fez muito bem. Por ser uma arma preciosa para essa batalha espiritual na qual nós nos encontramos, nada mais justo do que nós nos habilitarmos na utilização dessa arma, e é por isso que hoje, com base em Lucas, no capítulo 11, versículos de 1 a 13, nós vamos estudar sobre o ensino de Jesus a respeito da oração. Embora seja um assunto aparentemente tranquilo e de domínio de todos nós, mas há sempre o que nós aprendermos a respeito desse tema, que eu costumo dizer que é muito mais complexo do que nós pensamos. É um simples, porém que exige uma constante revisão e um constante aprofundamento nesse tema. Até porque Jesus se valeu dessa arma, né? Jesus usou a oração em seu ministério como recurso, por exemplo, para viver plenamente o seu ministério como homem e como Deus. Por isso ele saiu para o deserto, para que antes de começar o seu ministério pudesse estar se habilitando, se fortalecendo, se preparando para tal. Ele também se utilizou da oração para se aquietar e para ouvir Deus, por exemplo, quando ele fez a escolha dos seus 12 discípulos. Está em Lucas capítulo 6, versículos 12 a 13. Jesus também se valeu da oração quando ele quis compartilhar da sua glória, quando ele quis dar uma palhinha da sua majestade lá no Monte da Transfiguração. Marcos capítulo 9 mostra que ele subiu para orar e ali ele se revelou pelo menos aos seus discípulos mais íntimos em toda a sua glória. Mais dois exemplos sobre Jesus se utilizando da oração. Quando ele buscou a Deus para receber conforto e fortalecimento antes da sua crucificação, lá no Getsêmani, quando ele foi orar e levou também alguns dos seus discípulos mais íntimos. E finalmente, quando ele estava na cruz, no momento do seu martírio, ele ali pôde orar, inclusive pelos seus algozes, dizendo, por exemplo: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus se valeu tanto dessa ferramenta, nós temos o que aprender com ele. Aliás, o texto que nós estamos tomando como base, e eu repito, abra aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13, há o interesse dos próprios discípulos em aprenderem com Jesus, de maneira que eles pedem a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E nós vamos aprender um pouco mais com o próprio Jesus a partir das lições que ele trouxe para os seus discípulos. A gente tem uma definição muito básica sobre oração e é muito válida. Oração é diálogo com Deus. Mas há uma definição que eu achei interessante, que diz assim: é a atividade em que a alma humana, por meio de Cristo, entra em um ambiente espiritual de comunhão com Deus, ambiente este em que se fala
e em que se ouve. Sim, é diálogo, é comunhão, mas é interessante a gente pensar que é um ambiente em que, mediatizados por Cristo, nós nos conectamos com Deus, falamos com Ele e o ouvimos, né? Os discípulos perguntaram a Jesus, né, pediram a Jesus para ensinar, porque esse era, inclusive, um costume da época, que os rabis, que os rabinos, que os mestres ensinassem aos seus discípulos, como João ensinou os seus discípulos. Então, eles vendo Jesus orando e sendo isso uma prática dele, eles pediram a Jesus para que ele ensinasse aos discípulos a orar. E diante da pergunta, Jesus não apenas se aproveita para ensinar o conteúdo da oração, e nós vamos dividir assim a nossa lição hoje. Primeiro Jesus fala sobre o conteúdo da oração, mas Jesus aproveita para contar uma parábola e falar sobre a necessidade da persistência, da perseverança e da confiança em um Deus que atende às orações, por ser esse Pai maravilhoso que nós vamos ver nessa lição, ávido por dar boas coisas aos seus filhos. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto de Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13, é que a oração ela é um envolvimento pessoal com o Pai. Eu sei que isso é chover no molhado, é um axioma, é falar tudo que vocês sabem, mas vamos atentar para esses detalhes que Jesus traz no conteúdo da oração. Ele começa falando: Pai, santificado, Pai nosso que está nos céus, né? Santificado seja o seu nome. O foco é o Pai e não nós, até porque o humanismo nos trouxe muito para o centro, querendo nos colocar como as vedetes da festa, como se Deus estivesse a nosso serviço. E Jesus ensina que na oração o foco deve estar nele e, num princípio, o que Deus é, quem Ele é, o quanto Ele é grande. E nós nos admirarmos no momento da oração da sua santidade, da sua grandeza, reconhecendo como Pai eterno, né? É interessante que a gente precisa, queridos, se educar, se disciplinar no momento da oração, reverenciar, inicialmente já reverenciar, exaltar a magnitude de Deus, a sua santidade, a sua soberania, a sua glória, a sua misericórdia. Nesse livro aqui do A.W. Tozer, ele faz uma pergunta, né? O que aconteceu com a adoração? Ele fala que a nossa oração, o nosso momento de estarmos diante de Deus, que não se reduz apenas ao momento de estarmos na igreja, ele deveria ser um momento em que nós nos sentimos estarrecidos, como que sem fôlego, fascinados diante desse Deus tão grande, diante dos atributos dele. Então, a oração é a conexão com o Pai, mas no momento em que nós vislumbramos diante de quem nós estamos e até decidimos proclamar a santidade dele, porque aquilo que nós vemos é algo tremendo, algo fantástico. Por isso, santificado seja o teu nome, ou seja, reconhecida seja a tua santidade, a santidade do teu nome, e o nome representa quem Deus é, ou seja, que o mundo reconheça a tua santidade, Deus. Ao mesmo tempo em que, nesse momento em que você contempla a grandeza de Deus, você se submete à vontade dele. É interessante que Jesus ensina, a primeira petição na verdade, que seja feita a vontade de Deus. E não é uma subserviência cega, queridos. Preste atenção. Ao você dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, não é, já que o Senhor manda, que o Senhor é Deus e eu sou servo, eu manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não. A ideia é de que nós, por um lado, reconhecemos a nossa limitação em saber o que pedirmos para nós mesmos, porque a gente às vezes está pedindo algo que a gente pensa que é bom para nós, mas nem sempre o é. Né? E segundo, por reconhecermos que o pensamento de Deus, a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, como diz Romanos 12, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isaías 55:9 diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Né? Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então a oração começa com a vontade de Deus e não com a nossa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E é claro, queridos, que a oração tem espaço, né? Deus nos motiva, nós vamos ver depois, a pedirmos, a buscarmos, a batermos. Então por isso que Jesus fala no modelo da oração que nós devemos pedir pelo pão nosso de cada dia. Isso nos dá lição sobre a nossa
necessidade diária, que nós devemos sim na oração levar a Deus aquilo de que nós necessitamos. Envolvimento, conexão com Deus se desdobra em reconhecer que nós dependemos dele para aquilo que é mais básico, né? Porque quem não tem o pão de cada dia, eu sei que um ou outro aí, né, muito mais uma exceção do que uma regra, né, não tem disponível para si e depende de alguém. Mas a grande maioria de nós tem, mas é como se nós estivéssemos nos aproximando de Deus e reconhecendo: Senhor, dá-nos o sustento, vem de ti o sustento, eu dependo de ti, desde aquilo que é mais básico até aquilo que é mais complexo. Então oração é conexão com o Pai para que Ele proveja as nossas necessidades, inclusive as mais básicas. Agora, dois últimos aspectos do conteúdo da oração que nós queremos abordar aqui a partir desse texto, que estão um tanto quanto rarefeitos em nossas orações. O primeiro deles é: oração também envolve confissão de pecado. Até porque o ponto aqui, o ponto-chave aqui, o primeiro ponto da lição é: oração é relacionamento, ela começa com o Pai. E o que nos afasta, nos distancia do Pai, inclusive tornando ineficaz ou limitada a oração, senão o nosso pecado. Por isso Jesus ensina que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E perdão deve ser algo bem específico. Nós temos, quando fazemos, que é raro, né, a primeira falha da confissão de pecado nas orações é de nós quase não a praticarmos. É raro fazermos isso. E segundo, quando fazemos, o fazemos de maneira muito genérica, sem especificarmos, quando a Bíblia mostra grandes homens de Deus em oração confessando pecados específicos. Por exemplo, Neemias, no capítulo 1, versículo 6, até a parte, o versículo 7, a parte B do versículo 6, até o versículo 7 diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Até por aqui é genérico, né? E aí depois ele diz: sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. É claro que aqui ele não entra tão a fundo, até porque é uma oração registrada na palavra, mas ele é específico em reconhecer quais pecados eles estavam cometendo. E da mesma forma Daniel, capítulo 9, versículo 4, até a parte A do versículo 11, diz assim: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos, eu vou pular algumas partes para não ficar longo, versículo 5 vai dizer: nós temos pecado e somos culpados, até aqui genérico. E aí ele especifica, a partir do versículo 5, temos sido ímpios e rebeldes, ou seja, impiedade e rebeldia, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. O início do versículo 6 de Daniel capítulo 9, não temos ouvido aos teus servos os profetas, ou seja, as pregações eles não estavam ouvindo. No versículo 7 ele vai falar, né, as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Então ele fala de infidelidade. No versículo 9 ele vai dizer: o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, rebeldia. Versículo 10, não temos dado ouvido, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos profetas. Ou seja, Daniel ele é específico e Jesus Cristo fala sobre a confissão, embora na oração específica ele não ensine sobre a especificidade, mas fica claro pela palavra, pelas outras orações e pela efetividade e pela eficácia que é necessário que nós confessemos, até porque oração é conexão com o Pai e os pecados fazem separação e nos afastam dele. E finalmente, nessa primeira parte, nessa primeira lição sobre o conteúdo da oração, Jesus fala sobre nós pedirmos preventivamente contra as provações, quanto às provações e quanto às tentações. É interessante que aqui não há apenas uma expressão, uma ação posterior ao pecado, que é a confissão, mas é como se fosse uma oração preventiva, né? Nós estamos em busca de um remédio para a Covid nesse momento, não é isso? Mas nós admitimos que o que há de mais precioso, na verdade, é a descoberta pela imunização, para que nós não sejamos contaminados pela Covid-19, pelo coronavírus. E aí Jesus está ensinando sobre isso, nós pedirmos para que nós não entremos em tentação, ou seja, uma ação
preventiva. E tentação aqui, segundo Barclay, e no Novo Testamento, é uma situação de prova, inclui mais que a mera sugestão de pecar, abrange todas as situações que são um desafio e uma prova da humanidade do homem, e que ameaça a sua integridade e a sua fidelidade a Deus. Então, nós devemos orar segundo a direção de Jesus para evitarmos antecipadamente algo que ameace a nossa integridade, a nossa fidelidade, como consequência da nossa falibilidade, da nossa humanidade. Então, aquilo que vai provar. Eu queria separar essas provações, possíveis tentações, em dois aspectos que nós podemos incluir na nossa oração. Orarmos para não cairmos em tentação sobre aquilo que nós sabemos serem as nossas fraquezas. Aliás, se você ora confessando, você já sabe mais ou menos o conteúdo dos seus pecados, os pecados em que você costuma cair. E aí você pode pedir a Deus especificamente para que não caia naqueles pecados preventivamente. Se nós estamos exercitados, então, especificamente na confissão. E também orarmos antes de algumas ocasiões que nós sabemos que são ocasiões que nos tendem a levar à queda, à fraqueza de caráter. Por exemplo, pelo histórico, nós podemos saber que quando a gente vai ter uma discussão com o nosso chefe, nós nos irritamos, nós nos sentimos ofendidos e, consequentemente, agimos com agressividade, com grosseria, Pelo nosso histórico, a gente pode saber que quando a gente se encontra com um irmão, uma irmã fofoqueira, a gente acaba partilhando daquela fofoca. A gente pode orar, Senhor, não me deixa falar mal das pessoas quando eu estiver na companhia daquele irmão que eu vou estar hoje. Quando você se expõe a um ambiente que aguça os seus pensamentos pecaminosos, às vezes você vai estar num ambiente, vai num cinema, vai assistir um filme, vai estar com pessoas em um certo ambiente, um certo local, que tende a aguçar os seus pensamentos pecaminosos. Enfim, preventivamente, você pode orar no início do dia, assim, hoje eu vou passar por tal local, vou estar com tal pessoa, não me deixe cair em tentação. Segundo a orientação de Jesus, isso deve fazer parte do conteúdo da nossa oração, porque oração é conexão com o Pai. E tudo aquilo que nos afasta, que limita essa nossa conexão, precisa ser extirpado, precisa ser preventivamente, inclusive, afastado do nosso caminho. Então, a primeira lição é oração. Quando Jesus fala do conteúdo, oração fala dessa conexão e tem que abordar tudo aquilo que nos aproxima dele, inclusive a sua grandeza, a sua santidade, a nossa necessidade pessoal básica e confissão de pecado e prevenção em relação às provações. Mas Jesus aproveita também, queridos, a partir do versículo 5 de Lucas capítulo 11, para falar sobre o valor da persistência. Agora ele fala sobre a atitude, sobre a ação, o ato de orar propriamente dito. E ele diz assim, eu queria ler os versículos 5 a 8 por enquanto, para falar sobre o valor da persistência na oração e da confiança em Deus. Devemos persistir. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Acompanhe na sua Bíblia aí. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo de que precisar. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar algo que eu deveria ter falado no início. Entra no chat aí, faça suas colocações, nós vamos interagir durante a transmissão dessa aula de escola bíblica, ok? Desculpa por não ter falado no início, nós queremos que você participe na medida em que as ideias forem surgindo, que o Espírito for tocando, que as dúvidas foram surgindo também, compartilhe com a gente aí. Na situação aqui, o contexto, ele falava sobre a valorização de uma boa acolhida, no contexto ali do Oriente Médio, e isso inclui ali Jerusalém e o povo de Israel, eles primavam por receber bem um hóspede, e aí Jesus se vale desse contexto para contar essa parábola sobre a necessidade de persistirmos na oração. Por que nós devemos ser persistentes? Por alguns motivos. O primeiro deles, Deus orienta a persistirmos, insistirmos. Ao contrário de Deus falar, para de me pedir, deixa de ser chato, Deus quer que nós sejamos persistentes. No capítulo 18 de Lucas, versículo 1, Jesus fala a parábola da viúva importuna, que insiste para que o juiz julgue a sua causa. Diz assim o versículo 1, não vou ler a parábola toda por conta do tempo.
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E nesse texto também Jesus vai falar, bate, peça. Jesus, ele sempre orienta, a palavra fala sobre nós orarmos, sempre orar, sem cessar. O primeiro motivo pelo qual nós devemos persistir. Segundo, Deus tem aquilo de que nós necessitamos. Tu vê que o irmão, a irmã, vê que nessa parábola, Jesus, ele fala de um vizinho pedindo ao outro. Naquela época, o pão era algo muito comum e, além disso, ele era artesanal. Então, as pessoas faziam os pães em casa e o vizinho sabia, tá rolando um pão gostoso e é desse sabor, é pão asmo, é pão... Enfim, ele tinha como saber que o seu vizinho tinha aquilo de que ele necessitava. Por isso, ele foi lá meia-noite pedir os pães para a sua visita. E nós sabemos que Deus tem tudo de que nós necessitamos, né? Jesus, ele tem tudo, ele é a fonte de todos os recursos. Pastor pregando sobre a multiplicação dos pães, ele usou uma expressão muito grande, muito interessante. Ele falou que a graça de Deus é rica e abundante em prover tudo aquilo de que nós necessitamos, né? Então, na comunidade judaica, além do pão ser um alimento básico, um alimento comum, ele era preparado de maneira que o vizinho sabia. Opa, está cheirando. Então, por isso, o vizinho foi lá bater, porque ele sabia que o seu vizinho tinha. Por isso, nós devemos bater, porque sabemos que Deus tem tudo aquilo de que nós necessitamos. Por isso, ele insiste, bata, peça, clame, que você vai ser atendido. E terceiro, Deus é nosso Pai, queridos, em quem nós temos plena confiança de resposta. Então nós devemos persistir, por quê? Porque nós temos um Pai que é muito mais amoroso e supridor do que aquilo que nós somos. Hoje teve uma experiência interessante, diante daquele encontro teólogos, né, nós vimos um livro interessante. Minha filha está entrando na universidade, e aí o pastor Henrique indicou um livro, e eu na hora já vi, e aí hoje chegou, aí eu dei para minha filha, meu pai gosta de me mimar mesmo. E essa parábola que Jesus conta tem um pouco a ver com esse nosso desejo de dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, como nós podemos confiar em que Ele nos dê coisas boas de que nós necessitamos. Versículo 9 de Lucas, capítulo 11 em diante, diz assim, por isso lhes digo, olha que palavra sábia de Jesus, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quando Jesus introduz essa passagem dizendo, por isso vos digo, ele está enfatizando, confiem, porque nós temos um Deus que nos ama, né? A confiança deve nos levar a pedir, a buscar e a bater na certeza de que encontraremos, de que receberemos, de que a porta ser-nos-á aberta. Com que base nós podemos confiar, querido? Nesse contraste infinito, uma distância tremenda na superioridade do caráter amoroso, bondoso, benevolente, gracioso do nosso Pai, a quem nós estamos pedindo. Se vocês, versículo 13, repito, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. No caso da parábola que Jesus contou, do vizinho, né, que vai pedir, há como que uma dramatização para enfatizar que mesmo diante de obstáculos, vale insistir. O homem já estava dormindo com seus filhos, já era meia-noite, mas atender o vizinho era um valor daquela época, era cultural também, né? Como o vizinho persistiu, né? Ou seja, o motivo do atendimento, diz o texto, foi a importunação. Havia um valor cultural e houve a importunação. Então Jesus já justifica valer a pena insistir só por esse motivo. Mas no caso de Deus, essa relação de amor, essa relação de pai e filho, essa relação de um pai que quer dar coisas boas aos filhos, justifica que nós sejamos persistentes e confiantes na oração, por conta desse contraste, nessa superioridade do caráter desse Pai maravilhoso que nós temos.
Então, nós estamos aqui concluindo já a segunda parte da lição. A primeira é que a oração é relacionamento com o Pai e deve focar nele, deve tratar diretamente com ele. O conteúdo expressa uma relação pessoal com Deus. Mas a atitude, a prática da oração, ela deve envolver, e esse é o segundo ponto, a persistência, a insistência e a confiança num Deus que atende às orações dos seus filhos. E eu quero concluir dizendo, querido, que nós podemos confiar, podemos descansar em Deus. É interessante que nessa mesma passagem, na passagem correlata lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus tem aquela mais clássica, conhecida oração do Pai Nosso, na sequência da oração, há aquele famoso texto em que Jesus fala que nós não devemos andar ansiosos por nada, inclusive pelo que havemos de comer ou havemos de beber, né? Então os textos se complementam. A oração do Pai Nosso é complementada por aquele texto que diz que Jesus cuida das aves e cuida dos lírios, provendo as suas necessidades, o seu alimento e a sua vestimenta respectivamente. Então, se nós oramos pelas nossas necessidades, né, nós sabemos que, tendo colocado diante desse Pai amoroso, nós podemos confiar, nós podemos descansar no mesmo Deus que cuida das aves e dos lírios do campo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ou seja, a oração é mediador da tranquilidade, do descanso, da provisão do nosso Pai para cada um de nós, né? Entre as preciosas dádivas que Deus tem para nós, Ele trouxe por meio de Cristo Jesus a possibilidade da oração. E interessante que um dos principais pedidos que nós temos que ter, um dos principais conteúdos, especialmente a partir dessa lição que eu espero tenha mostrado para você a importância e o valor da oração, é pedir o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é que nos ajuda a orarmos melhor, né? Que nos ensina e que traduz melhor a nossa oração para Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26 vai dizer: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26, repito. Né? Que motivados por essa preciosa lição, nós peçamos ao Pai que nos permita sermos cheios e direcionados pelo Espírito a intensificarmos a nossa vida de oração, que você, assim como o nosso irmão Yuala muito bem deu estudo na sexta-feira, numa dessas sextas-feiras à noite, a oração tem muito respaldo bíblico, tem muitos exemplos e orientações bíblicas, e que você saia daqui motivado a partir desses dois aspectos que eu quero resumir agora, que Jesus trouxe para a nossa vida de oração. Primeiro, focarmos na qualidade da nossa oração, no conteúdo de uma oração que se conecta com o Pai. Foca no Pai, reconhecendo a sua glória, reconhecendo e desejando a sua distinção. Santificado seja o teu nome, reconhecendo que a vontade dele é superior à nossa, por isso deve ser feita a vontade dele, não apenas porque é ele que manda, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, os planos dele são maiores que os nossos. Também temos direito, né, nós somos filhos, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração. Então nós temos que pedir também o sustento, a necessidade diária, aquilo de que realmente necessitamos. Olha, o homem da parábola, o vizinho, ele deu pão porque o vizinho precisava de pão e era para atender realmente o vizinho. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastarmos nos nossos próprios deleites. Mas o Senhor Jesus nos motiva a pedirmos sim aquilo de que nós necessitamos, claro, submetendo sempre à vontade de Deus. E esse pedido, esse conteúdo deve incluir confissão. Irmão, não deixe de especificamente, de preferência diariamente, confessar os seus pecados. Isso é terapêutico, isso é humilhação diante de Deus, e Deus exalta aqueles que se humilham. Senhor, eu pequei, eu sou falho. Isso nos coloca no nosso lugar de seres humanos, e esse elemento, esse conteúdo da oração é extremamente precioso. Mas também o conteúdo da oração deve contemplar a prevenção. Não nos deixes cair em tentação. Antes do dia começar, peça a Deus: Senhor, eu sei que eu cometo esse e aquele pecado, como eu te confessei ontem à noite,
me ajuda, me previna, me ajuda a lidar com aquela pessoa difícil, me ajuda a enfrentar aquela situação na qual eu tenho caído, eu tenho sido provado e não tenho sido sempre aprovado. Então, pedir também preventivamente para que Ele nos livre do mal. Mas não apenas o conteúdo da oração é importante. Jesus nos fala sobre a prática. Jesus aproveita para contar a parábola e nos incentivar a prática, a perseverança confiante na oração. Primeiro, porque a Bíblia toda, e ele, o próprio Jesus, lá no capítulo 18, vai falar, olha, ore insistentemente, ore, peça, bata, busque. Então, sejamos homens e mulheres persistentes na oração, porque Ele nos orienta a isso. Segundo, porque Deus é poderoso, Ele tem tudo, toda a provisão. Os tesouros de Deus são inescrutáveis, queridos. Deus, Ele é a fonte de toda a riqueza. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele é poderoso e tem tudo de que necessitamos. A sua graça é fonte de provisão e de bênção para nós. Recorramos a Ele sem vergonha, no bom sentido da palavra. E terceiro, porque podemos confiar nesse Pai amoroso, muito melhor, muito superior, infinitamente contrastando com nós, pais e mães, que gostamos de dar coisas boas aos nossos filhos, está esse Deus maravilhoso, muito superior a nós, pais terrenos. Ele é um Pai que está ávido por nos abençoar, por nos atender naquilo de que nós realmente necessitamos. Que Deus possa falar mais ao seu coração, vamos interagindo, para que essa lição não fique apenas na teoria, mas que parta para a prática, que você e eu sejamos homens hábeis a utilizarmos essa arma preciosa e poderosa chamada oração, e que as lições de Jesus Cristo a respeito dela possam nos instruir e nos tornar cada vez mais capacitados e mais instrumentos de Deus a partir dessa ferramenta preciosa chamada oração. Deus abençoe, esteja presente em todas as outras escolas bíblicas, em todas as outras lições de escola bíblica que você terá à sua disposição por meio desse site da PIBPA News. Deus te abençoe. Chegamos ao término dessa lição de escola bíblica e foi um prazer tê-lo participando conosco. Identifique-se aqui embaixo para que nós saibamos aqueles que nos acompanharam até o término desta aula de escola bíblica e até a próxima.